E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós iremos falar sobre a circunferência. Apesar da gente começar, geralmente no início do livro, né, a gente vai dar um pulinho. Vamos falar sobre a matéria seguinte, que é a circunferência. Por que estamos fazendo isso? Porque temos que dar ênfase aos principais conteúdos que nós temos no livro. Não que a outra matéria não seja importante, mas nós iremos ver em um determinado momento. Mas nesse primeiro momento eu decidi que a gente vai começar pela circunferência. Vocês vão utilizar ela pelo resto da vida de vocês, né? E a ideia é que a gente possa reforçar o máximo possível, ok? O vídeo está falando sobre só o iniciozinho, que é o comprimento da circunferência, ainda tem muita coisa. Você já conhece as propriedades básicas da circunferência, mas depois a gente vai se aprofundar, ok? A ideia é ter um vídeo bem simples, que vocês possam assistir tranquilamente, é, entender a matéria. Dúvidas a gente vai tirando dentro das nossas aulas, nas videoaulas. Beleza, pessoal? Não fiquem com o vídeo, a ideia é ser bem mais simples possível e que ele não fique muito grande. Tranquilo? Então, gente, vai se encontrando nas aulas. Se tiverem dúvidas, falem comigo. Os exercícios sempre estarão lá. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, vamos falar sobre capítulo, né? Circunferência e círculo, comprimento da circunferência na página 19. Porque já estamos na página 19. Resolvi dar um pulo, né, sobre a primeira matéria que só fala sobre transformação de figuras geométricas no plano cartesiano. Assim, eu sei que tem sido um momento difícil de pegar certos conteúdos e acredito que aquele conteúdo tem importância, mas vamos deixar ele para um próximo momento. A gente trabalha ele mais para o final e vamos trabalhar esse principal conteúdo que é a circunferência, que vocês vão ver agora e vocês vão utilizar infinitamente durante todo o estudo da matemática. Então, o que acontece é o seguinte: a circunferência, esse círculo, né, que eu tentei desenhar de forma bonitinha, ele tem diversos e diversos elementos, e esses elementos podem ser calculados, tudo bem? Porque, como eu desenhei essa circunferência, ela pode ter qualquer desenho, ela pode ter qualquer tamanho, pode ser pequeno, grande, assim por diante. E, já que se ela pode ter diversos tamanhos diferentes, ela pode ter medidas diferentes. E nós vamos estudar essas medidas, como o raio, o diâmetro, o próprio comprimento da circunferência, a corda, tudo que possa ser usado numa circunferência. Então vamos lá. É muito simples. O comprimento da circunferência é literalmente dado por uma fórmula. E a fórmula é o seguinte: C igual a 2 vezes π vezes r. Muito fácil de gravar, que é 2πr. As fórmulas da circunferência que nós vamos trabalhar são fáceis de gravar. Bem fáceis mesmo. E eu vou explicar exatamente o que é cada um. O C, obviamente, né, comprimento, é o comprimento da circunferência, é o resultado, ou se a questão já der o resultado, é algo que nós teremos, tudo bem? Mas geralmente é aquilo que nós buscamos, o comprimento. O 2 é um número normal, tá? 2, é o número 2. E o π, são dois tracinhos e um tiozinho, né, por cima. O que é o π? O π é um número irracional. E o que é um número irracional? Um número onde as suas casas decimais nunca se repetem. O π aqui, no caso, né, eu escrevi aqui π, porque literalmente é pi. Ele tem um número aproximado, tá? Isso aqui é aproximado, porque como eu falei, ele é infinito. Então, obviamente, se ele é infinito, ele pode ser arredondado para mais, para menos, ou se a gente for tentar usar ele na totalidade, nunca chegaremos a um resultado. Eles sempre, nos nossos exercícios, são indicados como 3,14, ou 3,1, ou só o 3, dependendo da questão que nós trabalhemos. Mas, gravem, π é 3,14, tudo bem? Ele cresce, obviamente, mas a gente não vai entrar em todos os números dele. O π é 3,14. Uma das curiosidades sobre o π é que os supercomputadores, os computadores usados para defesa nacional, para desenvolvimento de pesquisas científicas, tudo, pelo menos durante muito tempo, foi adotado para saber, né, a capacidade dele, a quantidade de casas decimais que ele poderia contar do número π, do número irracional π, né? Já que isso aqui é infinito, nunca vai se repetir, nunca vai acontecer 3,1414.
Não, os números sempre mudam. Então, o que acontece é que, para eles poderem calcular a sua capacidade, eles faziam a divisão, né? E chegavam ao número π. E ele veria, pela calculadora, né? Uma calculadora feita para isso, que iria mostrar quantas casas decimais aquele computador podia processar. Sendo que quando ele chega a um limite, né? Ele trava. Então, o que acontece é o seguinte, 3,14 ele vai dando uma sequência e, dependendo da quantidade, quanto mais números mostrava, mais potente era aquele computador. Okay? Então, o π ele tem diversas utilidades, não só na circunferência, mas principalmente associado, sim, à circunferência, ao círculo, né? Então, o π usamos 3,14. O r é de raio, tá? A distância do centro até a borda da figura, de qualquer circunferência, de qualquer sentido. Se eu traçar uma linha para cá, uma linha para cá, para cá, para cá, não importa. Tudo que sai exatamente do centro, que eu vou representar pela letra O, sai do centro até a ponta da circunferência, né, a borda da circunferência, é o nosso raio. O comprimento da circunferência, dentro do desenho, né, é essa borda, ok? Essa borda é o comprimento da circunferência. É aquilo que faz exatamente a circunferência existir, né? Se nós não tivéssemos esse desenho, essa linha aqui, não existiria o comprimento da circunferência. Então, o raio, do centro até a borda, comprimento da circunferência é literalmente a borda, ok? E a fórmula C igual a 2πr. Eu vou mostrar no exercício como se faz o cálculo e vocês vão ver que é bem simples, beleza? Nós temos a seguinte formação. Nós temos uma circunferência de raio 5, o π, o exercício deu que é 3,14, ok? Se ele quiser que seja 3,1 ou 3, ele vai dizer exatamente isso. Ah, mas ele não deu o valor do π. Muitos exercícios nós não vamos trabalhar o valor do π como um número normal, tá? A gente pode trabalhar sem ter ele. Mas muitos mesmo, muito, e a maioria do que nós vamos trabalhar, o π é 3,14. Como é que eu faço isso aqui? Eu tenho o seguinte, C igual a 2πr. Nós literalmente vamos substituir e multiplicar. 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 5. Então, o comprimento é igual a 2 vezes 3,14 é 6,28, tá? O 2 está multiplicando todo o 3,14. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. O comprimento aqui, 5 vezes 6,28. Então, bem simples. Montem a continha. 40, 10, 14. Ok? Assim, né? Repetindo a vírgula só no final. 5, 30, 31. A vírgula vem no final. 2 casas, 1, 2. 31,40 ou 31,4 é o comprimento dessa circunferência. Só isso, pessoal. Só literalmente fazer a substituição. Nós vamos vendo os exercícios e vamos tirando a dúvida, resolvendo eles. Nós vamos dar sequência, vamos ver mais coisas sobre a circunferência. Vocês vão ver que é bem simples. Ah, lembrando, né? O diâmetro, quando aparecer diâmetro, ele nada mais do que é o dobro do raio. Ele é 2 vezes o raio. Porque quando nós temos uma circunferência, né? Olha, ficou bonitinho. O raio é o que sai do centro até a borda, né? O diâmetro nada mais do que eu seguisse essa linha até o outro lado. Ó. Fizesse isso aqui, traçasse uma linha que passa exatamente pelo centro da circunferência. Se aqui é raio, aqui também é raio. E essa linha nós chamamos de diâmetro. Tudo bem? O diâmetro nada mais do que é pegar 2 raios, que é travessa, né? E nós chamamos de diâmetro. Obrigado, câmera. Já que sai da borda até aqui, se eu traçar em linha reta, né, uma linha que passe pelo centro da circunferência, ela é chamada de diâmetro, ou seja, ela tem 2 raios. Raio da borda até aqui, do centro até aqui e daqui até aqui. Ou seja, o diâmetro é 10, então qual é o raio? 5, o raio é a metade, né? Já que o diâmetro é 2 vezes o raio, se a gente pegar, passa para lá dividindo. Então, se o diâmetro é 18, qual é o raio? 9. Se o raio é 10, qual é o diâmetro? 20, ok? Vocês vão se acostumar a essa ideia, beleza?